Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a escultura funerária, sobre a arte pré-histórica da antiguidade, sobre a grandeza e magnificência dessa arte, sobre meros mortais, novas tradições, a pintura tumular do Antigo Egito e sobre Howard Carter, né? Fiquei mudo e perplexo e quando o Lord Carnarvon inquiriu ansioso, vê alguma coisa? Tudo o que consegui dizer foi sim, coisas maravilhosas, disse o Howard Carter, né? Vários túmulos e esculturas da realeza egípcia eram criações enormes e majestosas, e algumas levaram décadas para serem construídas. O impressionante complexo de pirâmides de Gizé, erguido por volta de 2550 a.C., inclui as pirâmides dos faraós Kelps, Kefren e Miquerinos, bem como das maiores e mais antigas estátuas do mundo, a Grande Esfinge, feita mais ou menos em 2530 a.C., dedicada a Kefren. Também surpreendentes são os colossais templos esculpidos em pedra de Ramsés II, que reinou entre 1279 e 1213 em Abu Simbel, na margem ocidental do Nilo, que levaram cerca de 20 anos para serem erigidos. O complexo inclui dois pares de estátuas gigantes que retratam Ramsés II em seu trono. Além de estátuas, os túmulos da realeza às vezes abrigavam uma abundância de mobiliário funerário, como o encontrado na tumba de Tutancâmon, feito mais ou menos 1323 a.C., no Vale dos Reis, em Tebas, desenterrada pelo egiptólogo inglês Howard Carter em 1922. Olhando por um pequeno buraco aberto na antecâmara da tumba, Carter inicialmente distinguiu apenas estranhos animais, estátuas e ouro em todos os cantos, o brilho do ouro. Quando foi aberta, a sala estava transbordando de tesouros de estátuas em tamanho natural do faraó, até joias, maquetes de animais, charretes, baús e caixas de linho. O mobiliário funerário, como descoberto no túmulo de Tutancâmon, refletia o estilo de vida dos falecidos. No caso de Tutancâmon, além dos parâmetros suntuosos da realeza, havia várias bengalas. Acredita-se que o jovem faraó tivesse um pé deformado, mas tipicamente o mobiliário funerário consistia em representações da pessoa morta, com máscaras e bustos. O corpo em geral ficava em um caixão, que às vezes era posto em um sarcófago externo, e ambos podiam ser decorados com pinturas e gravuras. O caixão de Tutancâmon, em ouro maciço de 1323 a.C., esmaltado e cravejado de pedras semi-preciosas, continha o corpo mumificado do faraó. O tamanho e talento artístico não se restringia a representações da aristocracia. Cidadãos comuns podiam ser dignos de sepultamento em túmulos esplêndidos, mas esculturas de criados os acompanhavam em seus locais de descanso eterno, para lhes servir após a morte. Entre elas, estátuas de escribas sentados de pé nas cruzadas com papiro e pena, assim como figuras de criados domésticos e mulheres preparando comida ou triturando milho para fazer pão. Essas estatuetas funerárias tendiam a ser menores do que as estátuas dos nobres falecidos, seguindo a convenção artística egípcia de proporções hierárquicas, na qual o tamanho de uma figura correspondia à posição e à importância do sujeito. Tem o Kouros de Anavissos, foi feito mais ou menos 530 a.C., foi desenterrado em um cemitério de Anavissos, na Grécia. Servia como ornamento sepulcral de um jovem morto em batalha. A riqueza extraordinária da arte tumular egípcia chegou ao fim depois de 3.000 anos, quando a influência dos impérios grego e romano se espalharam pelo Mediterrâneo, levando junto o seu próprio sistema de crenças. Os gregos desenvolveram uma forte tradição de escultura, e embora suas sepulturas fossem muito simples, do século VII ao V a.C., estátuas de Kouros, rapaz jovem, com frequência representações do corpo masculino ideal, podem ter servido como ornamento sepulcral. Para os etruscos e antigos romanos, provisões para o além-vida eram importantes. O mobiliário funerário típico consistia sobretudo em gêneros alimentícios e recipientes para servir a comida enterrados com os mortos. No século II a.C., sarcófagos romanos entalhados em relevos no estilo grego clássico abrigavam os corpos dos ricos e poderosos, acompanhados de esculturas em tamanho natural dos falecidos. Essas imagens, no entanto, não desempenhavam mais a função de abrigar o car dos falecidos para o além-túmulo. Em vez disso, eram uma celebração de suas vidas. Imagens com frequência adornavam as paredes das tumbas no Antigo Egito, indo de relevos em pedra, sem decoração, coloridos com tinta, a cenas pintadas diretamente na parede. Era comum retratarem o corpo do falecido sendo preparado para o pós-vida, por deuses como Anubis, divindade da mumificação com cabeça de chacal, e tinham a intenção de facilitar a passagem ao mundo seguinte.
Foi nessas pinturas tumulares que a pose, tipicamente associada à arte egípcia, com a cabeça e as pernas de perfil, mas o torso virado para frente, foi estabelecida. Na última parte da época tinita, o Livro dos Mortos, guia para o pós-vida em forma de feitiço e instruções, também era enterrado na tumba. Um dos feitiços ilustrados no livro é a pesagem do coração. O coração do falecido é pesado e comparado à pluma de Maat, a deusa da verdade. Se o peso for igual, a alma vai viver para sempre. Se a balança não ficar equilibrada, o morto é condenado à não existência e será devorado por Amit. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta lá, vista. Até a próxima.